A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um evento Responde, né? Mais um evento Reinf, mais conectados para todos os clientes Prime. A princípio, eu sou a Luciana Freitas. Alguns de vocês acredito que já me conhecem, de tempos de consultoria de produto, mas agora eu sou da consultoria de segmentos. Vou mostrar para vocês quais os principais preceitos para essa nova obrigação que é a FD Reinf. Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que vocês compreendam o que é essa obrigação, que tenham mais ciência do que precisam entregar, quais são os prazos, quais são os preceitos envolvidos, né, os conceitos, o que vocês vão entregar para o fisco, o que o fisco espera dessa entrega, e aí vocês vão poder, dentro desses próximos dias, uma organização, poder se organizar dentro da empresa de vocês para entregar essa obrigação. Junto comigo tem a equipe de produto, eles vão falar um pouquinho do que foi preparado para essa entrega e quais são os prazos de liberação dos pacotes. Vou deixar com vocês também as datas dos nossos próximos eventos, tá? Então, nós teremos um evento presencial no dia 26 de abril, aqui na TOTUS, na sede matriz. Todos estão convidados. Esses convites serão encaminhados pelo marketing para todos os clientes. E percebam se esse convite não vai para o spam, porque geralmente ele vai para o e-mail de vocês, né, o e-mail que está cadastrado nos contatos. Então, deem uma observada se isso não fica na caixa, parado na caixa de spam. É importante que vocês compareçam, que vocês participem. Fora esse evento presencial no dia 26 de abril, teremos mais webinars. Então, teremos para a linha Proteus, no dia 16 de maio, na parte da tarde. No mês de junho, no dia 12 de junho, das 10 ao meio-dia. Depois, em outubro, para os contribuintes que entram no final do semestre, né, que entram em novembro na obrigatoriedade. Linha Proteus em outubro, dia 25, das 10 ao meio-dia. Proteus, novembro, dia 13, das 15 às 17. E das 10 ao meio-dia, no dia 5 de dezembro. Então, para vocês se inscreverem, esse é o link, http://totos.com.br/webinars. Todas as datas de eventos online são divulgadas nesse link, nesse site. Então, entrem, se inscrevam, participem de todos os eventos para que vocês estejam por dentro do que está aí acontecendo com essa entrega, com essa obrigação. A gente vai falar então um pouco hoje do conceito, eventos, prazos, faseamento, o que foi esse faseamento, o que vocês precisam entregar, CPRB, um layout e a transmissão, o que vai ser transmitido, tudo que vai ser transmitido para o fisco nesse próximo mês, para quem entra em produção agora, DCTF Web e algumas informações importantes. Vocês me ouvem bem? Posso começar? Obrigada, Luiz. Ok, gente, vamos lá. Conceito, que é a FD Reinf. FD Reinf é a substituição de um sistema de retenções que hoje nós temos implantado e que os clientes já fazem, mas que faz cada um através de uma obrigação, de um pagamento diferenciado. O que a Receita está tentando implementar é que todos os tributos federais tenham a mesma plataforma, sejam pagos, sejam recolhidos através de um único sistema. Está tentando fazer com que todas as obrigações que hoje existem, inclusive de DIF, de GFIP, sejam substituídas, quando a gente fala de retenção de tributo federal, sejam substituídas pela FD Reinf. Não sei se todos sabem, mas a Reinf surgiu
como um braço do e-social, né, na verdade dentro do layout do e-social, mas como era muito difícil a comunicação entre a Receita e os trabalhadores da área de recursos humanos, quando a gente fala de nota fiscal, de pagamento para terceiros, de recebimento de terceiros, essa comunicação se tornou inviável e a Receita decidiu tomar para si a FD Reinf e criar um layout próprio. Então, ficou dividido da seguinte forma: no e-social, todas as informações referentes à pessoa física e pagamentos dos trabalhadores, né, com vínculo empregatício. Na FD Reinf, todos os pagamentos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício e todos os pagamentos em que houver incidência de algum dos tributos federais. Que tributos seriam esses? Todas as retenções de PIS, COFINS, Imposto de Renda Retido na Fonte e contribuição previdenciária. São áreas diferenciadas, então no e-social eu tenho como principais envolvidos a área de recursos humanos. Já na FD Reinf, eu tenho como principais envolvidos as áreas fiscais, financeiro, controladoria, contábil, seja a contabilidade da empresa, ou seja a contabilidade de terceiros, de prestadores de serviços na área contábil para as empresas. Estas são as principais áreas envolvidas. Então, é por isso que eu tenho essa separação entre contribuição previdenciária que vai para a folha de pagamento, contribuição previdenciária de terceiros, né, dos prestadores. Hoje, as principais normas que eu tenho publicadas para a FD Reinf são duas instruções normativas. A 1701 foi publicada em 2017, que instituiu a FD Reinf, e a 1767 de 2017 também, mais no finalzinho do ano, que fez algumas alterações e divulgou algumas premissas que eram importantes para esta obrigação, para esta entrega. Hoje, nós estamos na versão 1.3.01, a versão 1.01 saiu agora no início do mês de março, que é o layout da FD Reinf, e também estão nessa versão todas as tabelas, todas as regras de validação, os manuais de orientação e o manual do desenvolvimento da FD Reinf. É importante que vocês tenham ciência dessa versão, não mudou muita coisa, mas mudaram algumas regras de validação e alguns nomes de campo. A Receita incluiu alguns dados novos nas tabelas, mas não teve grandes alterações. Mas essa é a versão que será entregue a partir do mês de maio, quando entram as primeiras empresas na obrigatoriedade. Quem deverá prestar as informações para a FD Reinf? Então, eu tenho aqui todas as empresas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a CPRB, todas as empresas obrigadas à retenção de impostos como PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda e a contribuição previdenciária, que incidem sobre os pagamentos diversos feitos a pessoas jurídicas, pessoas físicas, mesmo que não seja... vamos melhorar a informação. Pessoas físicas, autônomos, estão no e-social. As MEIs, a maioria das MEIs também estão no e-social. Por quê? Porque a responsabilidade pela retenção da contribuição previdenciária é da tomadora de serviços. E se é da tomadora, ela precisa estar no e-social. Outros obrigados, empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada. Notem, aqui praticamente todas as empresas contratam algum tipo de empreitada ou de cessão de mão de obra, algum tipo de prestação de serviço nesses dois tipos de contrato. Todos os produtores rurais que são pessoas jurídicas, que tenham aí, estejam sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta que tem como incidência a comercialização da produção rural.
associações esportivas que mantenham time de futebol profissional e que recebam valores para promover espetáculos esportivos ou valores de promoção, né? Que são aquelas marcas, as patentes, aquelas empresas que aparecem nos estádios como patrocinadora do time de futebol desportivo. Em contrapartida, todas as entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportiva ligados a time de futebol profissional. É importante que vocês entendam que é só quem mantém um time de futebol profissional. O time de futebol amador, aquele que é patrocinado por qualquer empresa, não está obrigado à FDREINF, pelo menos por enquanto não está. Quais são os principais objetivos da FDREINF? É demonstrar os valores de retenções dos impostos e das contribuições sociais ou de todos os tributos federais que tenham rendimentos pagos ou creditados sem relação trabalhista. Tudo aquilo que eu não tenho vínculo empregatício deve estar demonstrado na FDREINF. É importante que vocês saibam os códigos de retenção da Receita Federal. Aquilo que eu transmito para o E-Social não poderá se repetir aqui na FDREINF. E aí nós temos alguns códigos que hoje são utilizados tanto para pagamentos de pessoas físicas quanto para pagamentos de pessoas jurídicas. A Receita ainda não se manifestou sobre esses códigos, mas a ideia é que eles criem novos códigos daqui para frente para sanar aí esse problema. Hoje é um problema, né? Mas o que está lá na tabela do E-Social com relação ao código de retenção não pode estar aqui na FDREINF. A REINF foi criada baseada no mesmo layout do E-Social, né? E aqui as duas obrigações, elas são muito parecidas. Também é uma escrituração modularizada por eventos, no qual eu tenho em um evento começo, meio e fim. Então, dentro daquele evento, eu tenho as informações apenas do que ele está solicitando. E eu tenho a possibilidade, eu contribuinte, de enviar esses eventos em datas distintas, contanto que eu respeite o pagamento do tributo que eu estou gerando a informação. No caso da FDREINF, neste momento, apenas a contribuição previdenciária será gerada aqui. Teremos dados gerados apenas da contribuição previdenciária. Os outros tributos virão em fases distintas da FDREINF, né? Como sempre acontece no projeto SPED. Toda vez que eu lanço uma nova obrigação dentro do projeto SPED, toda vez que o fisco lança essa nova obrigação dentro do projeto SPED, eu tenho lá uma fase de estabilização que é de aproximadamente 2 anos, 3 anos. Após essa fase de estabilização, eu introduzo uma nova regra, né, que mexe com toda a obrigação. E aí espera-se um pouco mais. É isso que vai acontecer com a FDREINF. Então, neste momento, nós contribuintes transmitiremos apenas as informações com relação à contribuição previdenciária. Num segundo momento, as informações com relação ao imposto de renda retido na fonte. Isso deve acontecer aí depois dessa fase de estabilização. E num terceiro momento, todas as informações com relação à retenção do PIS, COFINS e da CSLL. A Receita espera, com isso, agregar a maioria dos tributos federais para dentro da FDREINF e poder gerar aí todas as guias de pagamento através de uma única plataforma, de um único local. As transmissões. É muito parecido com o E-Social, aqui também foi criado transmissões por blocos. Então, eu posso ter eventos que eu transmito até uma certa data e eventos que eu não tenho data para transmitir. Eu posso transmitir de acordo com a sua ocorrência, de acordo com novos dados que eu tiver na obrigação. Esse é o desenho atual do E-Social e da FDREINF.
Então, a empresa, com o seu CNPJ raiz, é responsável pela transmissão de todos os dados e vai transmitir eventos para a plataforma SPED, que é da EFD-REINF, eventos do E-Social, da plataforma do E-Social, e eventos de fundos de garantia, todas as ocorrências que ela tiver de transações de fundo de garantia para uma plataforma específica que é de responsabilidade apenas da Caixa Econômica Federal, chamada GRFGTS. Com essas transmissões, eu tenho lá todos os entes tributantes envolvidos. Então, para a EFD-REINF, o único ente tributante envolvido é a própria Receita Federal, é ela que é responsável pela edição do layout, pela publicação de todas as regras e todas as normas, e também pela sua fiscalização. Para o E-Social, eu tenho envolvidos como ente tributantes a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Fundos de Garantia. Todas as informações transferidas para a EFD-REINF e para o E-Social serão transmitidas para essas duas plataformas e as do Fundo de Garantia para a GRFGTS, e todas elas farão integração com a DCTF Web, que será responsável por gerar a guia de pagamento dos tributos federais. Eu já mostro para vocês como vai funcionar a DCTF Web. Hoje nós temos 2 ambientes disponibilizados pela Receita Federal, que é a responsável por receber as informações, tanto do E-Social quanto da EFD-REINF. Nós temos o ambiente de produção restrita, que é um ambiente similar ao ambiente de produção, disponibilizado apenas para testes das empresas, no quais todas as informações passadas para este ambiente não serão validadas. Então, o cliente pode utilizar dados fictícios, porque eles não serão validados, eles não terão nenhuma fiscalização por parte da Receita Federal, né? Mas é um ambiente com menor capacidade de processamento, que de tempos em tempos a Receita vai lá e limpa todos os dados transmitidos, e tem maior flexibilidade de manutenção, já que ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E temos hoje também o ambiente de produção, este sim, um ambiente onde o cliente não poderá utilizar dados fictos. Ele terá que usar dados reais, porque estes dados serão utilizados para a validação e a fiscalização da Receita. São esses dados que serão utilizados para a apuração da contribuição previdenciária. Ela é de grande capacidade de processamento, e a sua disponibilidade também é de 24 horas por 7 dias na semana. Esses dados não serão apagados, esses dados ficarão à disponibilidade de todos os entes tributantes. Então, é importante que vocês saibam o que realmente deve ou não deve ser transmitido para este ambiente de produção. Vamos falar um pouquinho dos eventos, prazos e faseamento. A EFD-REINF, assim como o E-Social, está dividido em evento inicial, que são as informações do contribuinte, vai no R1000, eventos de tabela, que são as tabelas de processo administrativos e judiciais, eventos periódicos e eventos não periódicos. Tudo isso será transmitido através de um formato XML. É uma linguagem de programação mais fácil de se trabalhar do que o TXT, e que possibilita aí o envio de informações em datas diferenciadas, né? Ela tem uma maior flexibilidade de manutenção por parte do próprio contribuinte, e fica mais fácil também por parte da Receita fazer todas as fiscalizações necessárias e validações que eles almejam. A sequência de transmissão ficou da seguinte forma, com o faseamento do E-Social. Nós transmitiremos pelo E-Social eventos de tabelas, depois eventos não periódicos, que é a fase que estamos agora no E-Social, EFD-REINF e periódicos, é a fase que nós entraremos agora a partir de maio, DCTF Web e novo fundo de garantia, e eventos de SST.
Notem que a FD-Reinf, ela não foi faseada, então todos os eventos serão transmitidos agora para o contribuinte que entre em produção a partir do mês de maio. Com uma ressalva, né, com uma observação. O evento 2070 está postergado e, por enquanto, ele não tem data de transmissão. Por quê? Porque a forma com a qual ele foi desenhado não atende nem à Receita Federal e nem aos contribuintes. Então, a pedido das empresas piloto deste projeto, esse evento foi retirado da pauta de transmissões e ele ficou postergado. Ah, mas qual é a provável data? Não temos essa provável data. A Receita ainda não se decidiu, ela planeja publicar um ato normativo informando qual será o prazo de transmissão do evento 2070. Mas, por enquanto, o que se sabe é que ele será totalmente modificado. Prazos. Para as empresas que faturaram, na verdade, porque o faturamento que nós vamos contar aqui é do ano de 2016. Onde eu vejo este faturamento? Este faturamento é o faturamento que vocês declararam lá na ECF em 2017, né, relativo ao ano exercício de 2016. Se vocês declararam lá que o seu faturamento está acima de 78 milhões, deverão transmitir a FD-Reinf a partir do mês de maio, a partir do dia 1º de maio de 2018. Se declararam lá que este faturamento foi de até 78 milhões, a FD-Reinf deverá ser transmitida a partir do dia 1º de novembro de 2018. A exceção ficou para órgãos públicos de administração pública direta e indireta. Estes contribuintes deverão transmitir a FD-Reinf a partir de 1º de maio de 2019. É muito importante que vocês guardem essas datas, porque a Receita começa a fiscalizar a partir da transmissão. Começar a fiscalizar significa que ela vai multar? Não necessariamente, funciona como é no projeto SPED. Ela aguarda a transmissão de vocês a partir do dia 1º de maio. Os eventos do mês de maio deverão ser transmitidos em junho e não o contrário. Nós não teremos eventos no mês de abril, porque a contribuição previdenciária que a Receita quer evidenciar, que ela quer receber, são as ocorrências do mês de maio, para quem entrar em produtividade de agora. Então, a partir do dia 1º de maio não significa que o contribuinte irá transmitir, significa que ele vai começar a gerar a FD-Reinf para transmitir até o dia 15 do mês subsequente, que é o prazo de transmissão dos eventos periódicos do E-Social também. Então, como vai funcionar? O contribuinte vai transmitir até o dia 7 de cada mês o E-Social dos eventos relacionados ao mês anterior. Como os eventos periódicos do E-Social também começam a partir do mês de maio, então o mês de maio será o fato gerador. Quando eu vou transmitir os eventos periódicos do E-Social? Até o dia 7 do mês, até o dia 7 de junho. Quando eu vou transmitir os eventos ocorridos para a FD-Reinf? Até o dia 15 do mês de junho. Não são os eventos de abril, são os eventos do mês de maio, ok? Essa informação precisa ficar clara, porque os contribuintes estão fazendo muita confusão, né? E a Receita não vai receber nada de periódicos ou da FD-Reinf antes do dia 1º de maio. Então, tá aqui os prazos conforme eu disse. O E-Social e a FD-Reinf são obrigações mensais e devem ser transmitidas. O E-Social nos seus eventos periódicos e a FD-Reinf, todos os eventos que tiverem aí a primeira ocorrência em maio, até o dia 15 do mês subsequente. Se o vencimento cair em um dia não útil, deverá ser antecipado. É o contrário de outras obrigações que a gente pode postergar. Aqui, tanto no E-Social quanto na FD-Reinf, o evento será antecipado e não postergado.
Vamos falar um pouquinho da CPRB, né? As empresas que têm aí, que fizeram a opção pela CPRB lá em 2011, a partir da Lei 12.546 de 2011, elas continuam, algumas continuaram, outras voltaram à opção normal, que era fazer a retenção dos 20% sobre a folha de pagamento. Mas quem continuou na CPRB ainda está. E aí teve a opção de sair ou não desse benefício, né, dessa concessão do governo federal, através da Lei 13.161. Como ficou a CPRB hoje? Acredito que todos devem ter acompanhado aí as medidas provisórias 774, que reduziu para construção civil, transportes e comunicação as empresas que podiam participar da CPRB. Depois tivemos a medida provisória 794, que revogou a medida provisória anterior e voltou a ativa a Lei 15.546. Hoje, as duas medidas provisórias estão sem efeito, porque ambas terminaram o prazo de votação, e hoje nós temos um projeto de lei que está para ser votado, mas ainda está em tramitação no Congresso, não foi votado ainda. Se esse projeto entrar sem nenhuma modificação, estas são as únicas empresas que continuam na CPRB. Então, nós temos lá empresas de construção civil, de obras de infraestrutura, transporte metroferroviário de passageiros, rodoviário de passageiros e ferroviário de passageiros, empresas de radiodifusão sonora e imagens e empresas jornalísticas. Se ela for aprovada sem nenhuma modificação dessas empresas, apenas elas continuam na CPRB. E aí, apenas elas terão que emitir lá o evento 2060 para a FDREINF. Então, acompanhem esse projeto de lei, que é importante. Talvez ele seja votado aí antes da eleição, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Vou mostrar para vocês o que é um pouquinho do layout e a lógica. Eu não vou entrar em detalhes, evento por evento, mas vou explicar o que é cada um deles. Então, nós teremos aqui informações do contribuinte, um R1000, são os dados da empresa, os cadastros da empresa. Tabelas de processo administrativo judiciais. Aqui, faço um adendo. É importante que todos os contribuintes obrigados à FDREINF e ao E-Social controlem não só os seus processos, seja ele administrativo ou judicial, mas controle também os processos dos seus fornecedores. Por quê? Quando um fornecedor tem um processo que suspende a exigibilidade do crédito previdenciário, significa para o tomador o seguinte: ele tem dois caminhos. Ou ele faz o pagamento no lugar do prestador, e aí se exime de responder lá na frente, caso esse prestador venha a perder o processo, de responder solidariamente, ou ele não faz o pagamento e corre o risco de, caso o processo seja indeferido, corre o risco de responder junto com o prestador e aí arcar com juros, multas e correções, né? É por isso a importância do contribuinte controlar os seus processos, tudo aquilo que ele entrou contra a Receita ou contra o ente tributante, relacionado à contribuição previdenciária, né, que suspendeu o crédito dessa contribuição. Então, ele deve controlar o seu e deve controlar também aquilo que foi do seu fornecedor. Como vai fazer isso? Vai ter que pedir para o fornecedor os dados desse processo, de todas as decisões, sejam elas interlocutórias ou decisões que transitarem em julgado. Por quê? Porque o tomador corre o risco aí de ter que arcar com tudo o que estiver lá no processo, se não fizer o pagamento no lugar do prestador. É por isso que tem que controlar. Temos aqui os eventos 2010 e 2020. 2010, serviços tomados, né? A retenção
a contribuição previdenciária dos serviços tomados e a retenção da contribuição previdenciária dos serviços prestados no 2020. São informações diretamente da contribuição previdenciária. Eu não tenho aqui outros tributos que influenciem no 2010 e no 2020. 2030, os recursos recebidos por associação desportiva, relativo a patrocínio, relativo a eventos que foram realizados por patrocinadores. No 2040, os recursos repassados para a associação desportiva, relativo a patrocínio e relativo também aos eventos que eles patrocinaram. 2050, a comercialização da produção rural de pessoa jurídica. Aqui é só pessoa jurídica, gente. Comerciante da produção rural, pessoa física, está no E-Social. Por quê? Porque a responsabilidade pela contribuição previdenciária deste produtor é da tomadora e não do próprio produtor. 2060, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 2070, o evento que está suspenso, que foi postergado, são os diversos pagamentos que ocorrem nas retenções da fonte, imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, PASEP. Esse evento é o que efetivamente substituirá a DIRF. Então, neste momento, a DIRF não foi substituída. Por quê? Eu não tenho um evento que eu transmita para a Receita Federal. Evento 298 e 299, reabertura e fechamento dos eventos periódicos. É aqui que eu tenho a possibilidade de fazer a retificação e a exclusão de algum evento que já foi transmitido. Então, tanto na retificação quanto na exclusão, eu tenho que reabrir os eventos periódicos e fazer o fechamento depois que eu retificar ou excluir. 3010 é a receita de espetáculo desportivo. Aqui serão enviados todos os valores relativos à receita de patrocínio de espetáculo desportivo. Eventos 5001 e 5011 são as informações das bases e dos tributos consolidados. 5001 por contribuinte, 5011 por período de apuração. E o R9000 é o evento de exclusão. Então, a gente tem aí um total de 15 eventos a serem transmitidos para a Receita Federal, 691 campos. Nesse último layout 1.3, comparando com 1.301, não houveram alterações na quantidade de campos. E essa é a sequência lógica da transmissão. Então, o E-Social enviará todos os pagamentos feitos através da folha de pagamento e pagamentos de pessoas físicas, eventos periódicos distribuídos em eventos periódicos, não periódicos e tabelas. A FD-REINF, por sua vez, enviará os pagamentos de pessoa jurídica e retenções dos tributos federais. Então, tudo aquilo que houve a retenção de tributos federais. Também separado por eventos periódicos, não periódicos e processos judiciais ou administrativos. Tudo isso será consolidado ainda na FD-REINF através dos eventos 5001 e 5011. Toda essa consolidação, tanto do E-Social e da FD-REINF, será recebida pela DCTF-Web, que será responsável pela geração da DARF de contribuição previdenciária. Então, neste momento, a DCTF-Web apenas gerará a guia de pagamento para a contribuição previdenciária. Naquele segundo momento que eu comentei lá na frente, ela também vai gerar a guia de pagamento para o imposto de renda retido na fonte e, num terceiro momento, para as contribuições de PIS, COFINS e CSLL. Nessa primeira fase da REINF, apenas a contribuição previdenciária. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é a DCTF-Web, quais são as principais mudanças. Então, a Receita, ela criou um sistema chamado DCTF-Web, que não é a mesma coisa que a DCTF Fiscal. A DCTF Fiscal não será substituída nessa primeira fase, vai demorar um pouquinho para isso acontecer.
Então, por enquanto, a DCTF Web vai receber informações da EFD Reinf, do E-Social e de outros sistemas que a Receita Federal também criou, como a PERDComp, como sistemas de parcelamento. Então, esses sistemas eles serão integrados com a DCTF Web. Quando o contribuinte for lá na PERDComp, por exemplo, e fizer a compensação dos eventos federais, fizer a compensação dos seus tributos federais, automaticamente isso virá para a DCTF Web. Então, nesse desenho, o que eu vou ter? Todas as informações de relações de trabalho no E-Social, todas as informações da EFD Reinf, todas as informações dos sistemas paralelos da Receita Federal, integrados na DCTF Web, e que assim serão responsáveis pela geração da DARF. A DARF vai gerar o quê? A guia da contribuição previdenciária. E aqui algumas observações importantes para vocês, que é para ficar bem gravado na mente. A DIRF continua em vigor por pelo menos mais 2 anos, então até 2019 é certeza absoluta que ainda teremos concomitantemente com o E-Social e a EFD Reinf as informações da DIRF, a transmissão da DIRF. Então, além de ter que transmitir o E-Social e a Reinf, o contribuinte também continuará transmitindo a DIRF pelo menos até 2019. Por quê? Porque eu tenho dividido aqui a transmissão tanto para o E-Social quanto para a Reinf em 2 grandes grupos, que é até 78 milhões e a partir de 78 milhões, acima de 78 e abaixo de 78. Quem ficou abaixo de 78 vai ter aí até o final do ano com informações que não serão transmitidas para a EFD Reinf. Por isso, a obrigatoriedade da transmissão para a DIRF em 2019 para todos os contribuintes. A Receita não tem como controlar quem transmitiu e quem não transmitiu. A GFIP, ela só será substituída quando a DCTF Web entrar em produção para todos os contribuintes. Então, a DCTF Web começa a partir do mês de julho, na sua geração da guia da DARF, que será a guia de pagamento para a contribuição previdenciária, mas somente a partir do final do ano, que é quando todos os outros contribuintes entram também na EFD Reinf, é que haverá a possibilidade de substituição da GFIP. Acredito que isso acontecerá a partir do próximo ano. A DCTF Web não substituirá a DCTF Fiscal, então o contribuinte ainda deverá prestar informações de débitos e créditos dos tributos federais através da DCTF Fiscal. A Receita irá publicar um ato normativo suspendendo a exigibilidade da transmissão da DCTF Fiscal. O bloco P da EFD Contribuições deixará de existir nesta obrigação, na EFD Contribuições, e passará para a EFD Reinf no evento 2060. Isso também deve acontecer no final do semestre, no final do ano, quando, em novembro, entram os outros contribuintes da EFD Reinf. Por que só no final do ano? Porque, mais uma vez, a Receita diz que não consegue controlar quem entra e quem não entra agora, então ela prefere receber as informações do bloco P nas 2 obrigações para todos os contribuintes, pelo menos até novembro. Ela também irá publicar um novo layout para a EFD Contribuições a partir do mês de novembro. O evento do R2070, que substituirá a DIRF em regra, terá a publicação de um ato normativo com a previsão de entrega que pode ser a partir do 2º semestre de 2018. A previsão de publicação do ato normativo pela Receita é a partir do 2º semestre de 2018. A ideia da Receita é que eles consigam reestruturar o R2070, consigam, a partir do próximo ano, receber essas informações, mas ainda não há um prazo definido
por parte da Receita. O pagamento do fundo de garantia, que continua sob responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal através da GR-FGTS, criada especificamente para receber essas informações. Então, o contribuinte que enviar informações do fundo de garantia pelo e-social vai precisar sair do ambiente do e-social, entrar no portal da Caixa criado para receber as informações do fundo de garantia e vai ter que gerar a guia também por lá. Então, a guia de pagamento do fundo de garantia não está na DCTF Web, ela está na GR-FGTS. O contribuinte continuará a realizar suas compensações através da PERDComp. Este será integrado à DCTF Web. Então, todas as compensações, restituições e ressarcimentos relativos aos tributos federais deverão continuar lá pela PERDComp, pelo menos até segunda ordem. Eles virão automaticamente para a DCTF Web. Então, nós não teremos, o contribuinte não terá que entrar na DCTF Web e declarar aquilo que ele compensou. Esse valor será integrado automaticamente lá na DCTF Web. Não há uma multa pré-determinada para a FDREINF. O contribuinte sofrerá sanções previstas nas normas da Previdência Social, GFIP, DIF e do próprio projeto SPED. Gente, se a gente olhar lá na norma 1767 ou na 1701, não foi estabelecido nenhuma sanção, nenhuma penalidade para o contribuinte que não transmitir ou que transmitir incorretamente ou que ainda omitir dados da FDREINF. Porém, a GFIP prevê uma sanção, a DIF prevê uma sanção e o próprio projeto SPED prevê uma sanção. Pelos nossos cálculos, o contribuinte que deixar de transmitir informações referentes à contribuição previdenciária corre aí um sério risco de ter multas a partir de R$100 mil, porque só a multa da GFIP é quase 65 mil. Então, prestem muita atenção nas informações que vocês irão transmitir, nos dados que vocês irão demonstrar, porque a Receita vai sim fiscalizar. É costume no projeto SPED que a Receita dê um prazo aí de aproximadamente 6 meses para que tudo se estabilize, a gente sabe disso, e e que ela venha fazer as auditorias a partir disso. Mas isso não é uma regra, é apenas um costume da Receita Federal, porque ela tem tempo de ela mesma se reestruturar durante esses 6 primeiros meses. Mas não levem isso como regra, levem como regra que hoje, apesar do CTN não ter sido modificado e que lá está estabelecido que a Receita ou todo ente tributante tem até 5 anos para validar as informações referente a créditos tributários, nós sabemos que o projeto SPED diminuiu esse tempo aí em pelo menos 4 anos e meio, né? Então, eu tenho hoje, lá em outras obrigações acessórias do projeto, vou dar um exemplo aqui do SPED fiscal, a Receita consegue fazer a validação e a fiscalização das informações do SPED fiscal com apenas 3 meses. Então, isso também acontecerá com o e-social e isso também acontecerá com a FDREINF. Esse prazo vai diminuir e muito, porque vai facilitar a validação por parte da Receita e dos outros entes tributantes. Ela tem todas as informações e ela poderá cruzar todos os dados a qualquer momento. Ela já tem os dados, basta querer que ela cruze essas informações. O que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Aqui, só para ficar gravado, para que vocês tenham ciência de onde vocês podem procurar informações com relação à FDREINF. O material de apresentação dos eventos Responde fica gravado nesse link, né, lá no portal TDN. Então, nós temos lá materiais utilizados em apresentações, materiais utilizados em capacitações, materiais utilizados em eventos do Momento Fiscal, que é um evento que a gente patrocina sempre. Todos esses materiais utilizados ficam aqui no site, no portal da TOTS, no portal TDN, que os clientes todos têm acesso. As gravações
acho que a linha de produtos do Proteus vai enviar para vocês que se inscreveram depois. A gravação desse evento será encaminhada. Depois eu confirmo com eles através de onde, mas de qualquer forma ficará disponível para que vocês tenham acesso também. Dúvidas que vocês tiverem, mandem no chat, a gente está aqui para responder. Pessoal, nós não teremos apresentação do produto Proteus hoje, mas teremos novos eventos com essa apresentação. Então, ainda essa semana a gente tem outro evento Responde para todas as linhas de produto, e aí com a participação tanto das outras linhas quanto do Proteus. Então, se inscrevam nessa apresentação lá no site da TOTUS mesmo, no portal do cliente, totos.com.br/webinars. Lá tem todas as datas dos próximos eventos, tanto do E-Social quanto da EFD Reinf, e aí a gente vai mostrar para vocês os produtos. Todas as dúvidas que vocês tiverem, encaminhem via chat, a gente vai respondendo aqui para vocês. O Lucas Soares, passou uma informação que acho que eu não abordei, mas é importante que todos saibam, né? O grupo de empresas de entidades sem fins lucrativos também deverão entregar, a partir de novembro, a EFD Reinf. Então, todas as empresas públicas, porém de economia mista, elas não ficaram para 2019, elas ficaram para 2018. E as empresas sem fins lucrativos entregam a partir de novembro de 2018. Obrigada, Lucas, é isso mesmo. Está escrito lá na Instrução Normativa 1701 de 2017. Aglair Brito Ishi. O controle de PIS, COFINS e CSLL não entrarão nesta fase. É isso mesmo? Faturamento superior a 78 milhões? É isso mesmo, Aglair. O que acontece? A Receita Federal não consegue fazer todas as alterações necessárias de uma única vez. Primeiro, porque ela não tem pessoal para tudo isso, para fazer todos esses controles. E segundo, porque seria uma mudança muito grande na regra de recebimento dos tributos federais. Então, ela não teria só que alterar a regra para receber essas informações via EFD Reinf. Ela também teria que alterar para gerar a guia de pagamento via DCTF Web. Isso ela não consegue fazer de uma única vez. Então, como ela vai fazer? Ela decidiu fasear. Ela vai fazer como ela fez lá na nota fiscal eletrônica, lembra? Lá na primeira versão eu tinha informações básicas, 2 anos depois eu lancei uma nova versão com mais informações, e aí a cada 2 anos eu venho fazendo alterações na nota fiscal eletrônica para receber cada vez mais dados e fazer cada vez mais integrações diretamente da nota fiscal. Então, aqui na EFD Reinf vai funcionar da mesma forma. A princípio, somente informações da contribuição previdenciária. Num segundo momento, informações do imposto de renda retido na fonte. E num terceiro momento, da contribuição previdenciária, aliás, das contribuições federais, PIS, COFINS e CSLL. Ok?
Andréia Frosti da Costa. Como a DCTF Web iniciará apenas em julho, como ficará a emissão das guias referente à primeira entrega da FD Reinf? Andréia, até o mês de julho, na verdade começa em maio, primeira transmissão em junho. Então, o primeiro pagamento da contribuição previdenciária ainda acontecerá via GPS, lá no mês de junho, no dia 20 de junho. Por isso, a EFD Reinf será transmitida até o dia 15, para que o contribuinte tenha aí 5 dias para gerar a DCTF Web e gerar a guia de pagamento. Mas nesse primeiro mês, ainda será via GPS o pagamento. Quanto à transmissão de junho, mês de junho, todos os dados eu transmito até 15 de julho. Aí eu já vou ter a DCTF Web. Então, neste momento, o contribuinte passa a deixar de gerar a GPS e passa a gerar por DARF o pagamento da contribuição previdenciária. Isso deve acontecer até o dia 20 de julho. Né? Será o primeiro pagamento, o primeiro teste para a DCTF Web. Ficou claro? Adriano Antônio Siqueira. Por gentileza, peço que reforce com relação ao prazo para a entrega. Adriano, eu vou voltar no slide do prazo para entrega. Então, vamos lá. Vou falar tanto para o E-Social quanto para a EFD Reinf, tá? Faturamento acima de 78 milhões. Entregam tabelas em janeiro de 2018, não periódicos, em março de 2018, EFD Reinf e periódicos do E-Social, em maio de 2018, DCTF Web e GR-FGTS, em julho de 2018, e os eventos de SST do E-Social em janeiro de 2019. Faturamentos até 78 milhões. Entregam tabelas do E-Social em julho de 2018, não periódicos, em setembro de 2018, EFD Reinf e periódicos em novembro de 2018, eventos de SST, DCTF Web e GR-FGTS em janeiro de 2019. Órgãos públicos de administração pública direta e indireta. Entregam tabelas em janeiro de 2019, não periódicos, março de 2019, Reinf e periódicos em maio de 2019, eventos de SST, DCTF Web e GR-FGTS em julho de 2019. Prazos: E-Social, mensal até o dia 7 do mês subsequente. O vencimento será antecipado se o dia for não útil. EFD Reinf, também mensal até o dia 15 do mês subsequente. Então, o que a Receita está fazendo? Ela está recebendo as informações provenientes de pessoas físicas e de relações de trabalho que tenham a incidência da contribuição previdenciária no começo do mês através do E-Social. As informações da FD Reinf, que são dos prestadores e dos tomadores de serviço por cessão de mão de obra ou empreitada, e de todos os outros obrigados. Referente a pagamentos de terceiros que tenham a incidência da contribuição previdenciária, também mensal até o dia 15 do mês subsequente. Com isso, ela fecha todo o valor devido pela empresa de contribuição previdenciária. Então, tudo isso será transmitido até o dia 15,
ele já vai ter os eventos da Folha, que também tiveram retenção da contribuição, e até o dia 20, o contribuinte fará o pagamento da contribuição previdenciária. Ok? Espero que tenha ficado claro. Isso está lá nas informações dos nossos documentos, tá? Tanto no portal TDN, quanto no site do próprio E-Social, né? No hot site que nós criamos para o próprio E-Social, e em todos os comunicados que a gente passa para a EFD-REINF e também para o E-Social, tá bom? Andréia Freud. A DCTF será um programa à parte? O Proteus vai gerar um arquivo para ser importado por este sistema? Não, Andréia, a DCTF é um programa exclusivamente da Receita Federal. As desenvolvedoras não têm acesso a esse programa, pelo menos não neste primeiro momento, tá? Pode ser que isso mude, que a gente tenha que criar aí um web service no futuro, mas neste primeiro momento, as desenvolvedoras vão criar os XMLs a serem transmitidos nos eventos, tanto para a E-Social quanto para a REINF. Eles vão receber essas informações lá nos seus servidores, né? Então, no servidor do E-Social e no servidor da EFD-REINF. A própria Receita vai fazer a consolidação através do S5001 e do S5011 no E-Social, e na REINF do R5001 e do R5011. Essas consolidações, a própria Receita vai enviar para a DCTF Web. Então, a gente não tem nada para desenvolver com relação à DCTF Web. Ela só vai receber as informações dos eventos transmitidos no servidor, para o servidor do E-Social e para o servidor da REINF. E aí a própria Receita vai fazer todas as integrações. Então, a DCTF Web, nesse momento que nós estamos aqui de entrada em produção, não tem o web service a ser criado para a transmissão e para a consolidação dessas informações, tá bom? Ricardo Rossati. Bom dia. Então, o pagamento do INSS referente à retenção do evento 2010 será gerado na DCTF Web a partir da competência 6 de 2018, com pagamento em julho de 2018, correto? Mais ou menos. Mais ou menos. É assim, ó. Começa a partir de maio. Então, a data da obrigatoriedade para as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões entram em produção em maio. Os dados do mês de maio, da competência maio, serão transmitidos em junho de 2018. Os dados da competência junho é que serão transmitidos em julho de 2018. Então, a competência é maio, mas a data de transmissão é 15 do mês seguinte, que seria 15 de junho de 2018. Ficou mais claro agora, Ricardo? Andréia, a DCTF será acessado no ECAC? É isso mesmo, Andréia, através do ECAC. Você vai precisar lá do seu certificado para utilizar, para conseguir acessar a DCTF Web. Ricardo, você está falando da guia na DCTF Web. A primeira guia que será gerada será sim a do mês de junho. Ela vai ser gerada na competência de julho, porque você vai enviar o E-Social até o dia 7, vai enviar a REINF até o dia 15 e terá que fazer o pagamento através da DCTF Web a partir do mês de julho, que é quando ela entra em produção.
Então tá correto, é isso mesmo. O mês de maio ainda será pago via GPS, porque nós não teremos a obrigatoriedade ainda da DCTF Web. O mês de junho, nós teremos aí a guia sendo gerada pela DCTF Web. Tá correta a sua interpretação. Luana Reis, por favor, voltar na CPRB. Eu não sei se você quer saber alguma coisa específica, Luana, mas eu volto o slide para você ver. Acho que esse é o que te interessa, né? Que são as empresas que permanecerão na CPRB de acordo com o projeto de lei 8456 de 2017. Esse projeto de lei nada mais é do que uma cópia na íntegra da medida provisória 774, tá? Não mudou em nada. Mas sabemos, nós estamos acompanhando que algumas empresas, alguns segmentos estão relutando contra esse projeto de lei, porque elas não querem deixar a CPRB, né? A área de TI é uma delas, as empresas de TI são as mais prejudicadas com a saída da CPRB. Então, elas estão lutando aí contra esse projeto de lei e elas querem uma alteração, na verdade, para continuar fazendo parte. O PEC Estamos hoje está montada a comissão, mas não foi feita nenhuma alteração no projeto ou validação. Então, por enquanto, o que a gente tem é o que está lá no site do Senado, continuamos acompanhando, mas não temos ainda nenhuma informação nova, se ela vai ser votada, se ela não vai ser votada. Acredito eu que pelos acontecimentos que estão ocorrendo no Congresso e por conta da eleição, não teremos prazo, não teremos data para a votação desse projeto de lei ainda este ano, né? Mas é só uma intuição minha. Não tem nenhum prazo definido ainda para a votação desse projeto. Adriano Antônio. Luciana, por favor, gostaria de confirmar se de fato as informações correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018 não farão parte do projeto EFD Reinf. Não, Adriano, não farão parte do projeto EFD Reinf, né? A Receita abriu mão desses dados, porque ela já recebeu, na verdade, essas informações através da DIF e através da GFIP, então ela quer receber os dados a partir do mês de maio mesmo. Tá? Então, a competência de maio não vai ser igual foi no SPED fiscal, que eu recebi, que a Receita recebeu de janeiro a setembro, a partir da competência de setembro. Não. Aqui eu vou receber apenas a competência do mês de maio, a partir até o vencimento, né? Até o dia 15 de junho. Então, os dados dos primeiros meses do ano realmente não entrarão na EFD Reinf. Assim como não vão entrar também no E-Social, né? O E-Social também não terão eventos periódicos de janeiro a abril, somente a partir do mês de maio. Andréia, depois que a DCTF Web estiver em vigor, as guias serão unificadas ou continuará GPS e DARF? A GPS cai, Andréia, não haverá mais GPS, apenas a DARF, tá? O modelo é aquele modelo que eu mostrei há pouco. Ele ainda não está totalmente definido, mas o desenho do modelo é esse aqui. Esse aqui é o desenho do modelo. Talvez seja mais parecido com a DAI, que é aquele que vai gerar, que já gera, né, do E-Social das domésticas, mas a Receita ainda não definiu um modelo específico, mas é esse daqui, esse é o desenho. Paulo Fernando, como será feita a transmissão propriamente dita? Terá algum PVA? Não teremos PVA, Paulo. A Receita deixou
de utilizar PVA com a entrada do e-social. Então, só para vocês terem uma ideia, ela gasta milhões com o desenvolvimento de um programa validador de arquivos. E aí, a descoberta do XML, da nota fiscal eletrônica, utilizado para desenvolver a nota fiscal eletrônica, a descoberta porque eles não tinham tido essa ideia para fazer as obrigações acessórias. E aí tiveram essa ideia a partir do e-social, e a tendência é que as outras obrigações também sejam criadas por XML. Eles pensam, inclusive, em criar um grupo para estudar a viabilidade de se desenvolver as obrigações anteriores do projeto SPED também em XML. Por quê? Porque aí eu não preciso criar um validador. Eu tenho lá o próprio esquema que valida, que é uma outra linguagem de programação e que serve para avaliar o próprio XML, para validar. E aí ele mesmo valida a estrutura, valida conteúdo no momento da transmissão. Assim dispensa o uso de um programa validador. E aí é importante que você tenha perguntado por quê? As informações passadas pelo e-social ou pela FDREINF, uma vez transmitidas, a única forma de se corrigir é através da retificação ou da exclusão de um movimento e reenvio desse movimento. Mas isso tudo vai ficar gravado lá no ambiente de produção, ok? Então, não temos um programa validador. Rafael Schneider Soria. Como vai funcionar o Fundo Rural sobre o faturamento nas empresas agroindústria? E ainda nos casos em que a empresa presta serviços para terceiros, onde deve ser recolhido proporcional sobre a folha de pagamento dos funcionários diretamente envolvidos na produção. Onde o percentual de serviço prestado em relação ao total da produção, onde o percentual do serviço prestado está em relação ao total da produção da empresa. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Rafael. Não sei se você está perguntando do que prevê a legislação ou se você está perguntando diretamente do produto em si, tá? No que tange a legislação, o percentual não vai mudar e a regra é o que nós já temos hoje. Se você olhar lá no evento 2050, eu já tenho estabelecido quais são as bases de cálculo para o Fundo Rural, né? E é a partir dessa informação que a Receita vai formar lá o valor da contribuição devida. Então, você vai informar a base de cálculo sobre o total da sua produção, vai informar as alíquotas e vai informar o valor, e a Receita vai calcular o valor que você deve de contribuição. Gente, a forma mudou, tá? A partir de agora, as contribuições são calculadas pela própria Receita Federal. O contribuinte não vai mais fazer cálculo de contribuição. Nesse momento, ele não vai fazer o cálculo da contribuição previdenciária. Quem está fazendo o cálculo é a Receita. O que o contribuinte vai informar? A base de cálculo e a alíquota incidente. Mais nada. A própria Receita vai fazer o cálculo por vocês. Por isso, é muito importante que vocês tenham a certeza das informações que vocês estão encaminhando. Porque é a própria Receita que vai fazer o cálculo. E a DCTF Web não vai permitir nenhum tipo de retificação. O valor que estiver na DCTF Web a pagar é o valor que vocês vão ter que pagar. Por quê? Porque ele tirou essas informações, as informações que estão lá na DCTF Web já consolidadas, foram repassadas pelo próprio contribuinte, através do e-social, através dos processos judiciais e administrativos, da suspensão, né, do crédito tributário, da contribuição previdenciária, através das compensações e através dos valores incidentes, tanto sobre a folha de pagamento, quanto sobre os pagamentos diversos que vocês tiveram a terceiros ou receberam de terceiros. Então, o conjunto dessas informações vai permitir que a Receita Federal faça o cálculo do quanto vocês devem de contribuição previdenciária.
essa é a intenção da Receita, ok? Espero ter respondido. Eu vou ler a pergunta do Cleiton, apesar de que as meninas já responderam, mas só para que a gente fique com isso gravado. O foco desse momento são as contribuições previdenciárias com R70 a ser definida em uma data futura. É isso mesmo. Na verdade, Cleiton, a Receita havia desenhado um R2070, mas ela não entrou em acordo entre ela mesma, né, entre os seus próprios departamentos. E aí, esse evento, a forma com a qual ele foi desenhado, não atendiam alguns segmentos das empresas piloto. Vou te dar um exemplo bem básico que não está dentro do 2070 que a gente tem hoje. São as financeiras, as seguradoras, né? Todas as informações dessas empresas não eram atendidas pelo R2070 da forma com a qual ele foi desenhado. E a própria Receita Federal não estava de acordo com esse desenho, né? Alguns departamentos não estavam de acordo com esse desenho. Então, o que a Receita pediu para as empresas piloto? Na verdade, o que as empresas piloto pediram para a Receita? Vamos adiar este evento, vamos postergá-lo para que a gente pense numa melhor solução de desenho para ele. E aí, quando a gente tiver esse desenho, a gente faz lá o layout dele e aí entra com ele em produção. Não há, neste momento, uma data prevista, né? Mas o que a Receita almeja é que até o próximo ano este evento entre em produção. Então, o ideal é que as empresas vão se preparando aí com as informações que ela tem na DIF, vão guardando essas informações, vão arrumando os seus cadastros, porque isso deve entrar em produção sim em 2019, mas ainda não se tem a data. Neste momento, o foco são as contribuições previdenciárias. A DIF acabou ficando para um momento posterior. Mauro Sérgio Vieira Coutinho. Bom dia. Qual o prazo para a exclusão de um determinado evento? Funcionará como a NFE 24 horas? Acredito que não, Mário. O que a gente entende é assim, você pode, depois da transmissão, você tem que fazer a exclusão o quanto antes, né? A diferença entre a exclusão e a retificação é o prazo para o pagamento da contribuição, o prazo para pagamento do tributo. Quando você retifica um movimento, você corre o risco de perder o prazo de pagamento se você estiver em cima do prazo, porque a Receita pode não receber essa informação até o dia 20, e aí não vai dar tempo de ela saber que você retificou e que não tem ali o valor necessário para o pagamento. Agora, quando você exclui um movimento, o efeito não é suspensivo, o efeito ele é interrompido, né? Então, o prazo de pagamento na exclusão é interrupção, e aí eu retomo todo o prazo anterior. Na suspensão, eu continuo de onde eu suspendi para frente. Então, vamos supor que você tenha retificado um evento lá no dia 18, você vai ter aí mais 2 dias para fazer o pagamento. Se você interrompeu o prazo no dia 18, ou seja, você excluiu um movimento no dia 18, você vai ter aí até o próximo pagamento, né? Você vai contar aí com mais um mês, porque o efeito aqui é de interrupção e não de suspensão. Essa é a diferença. Então, partindo desse ponto de vista, você tem aí um mês para fazer a exclusão, né? Eles podem mudar a regra? Pode, mas esse é o efeito legal, esse é o efeito jurídico. Quando você retifica uma informação, você tem um prazo suspenso,
E aí a suspensão, o prazo continua a vigorar de onde ele parou, e quando você exclui uma informação, você tem o prazo interrompido. E aí o prazo, ele volta a contar desde o início. Então você teria aí mais um mês pela frente, né? Acredito que a Receita vai manter esse formato, que ela não vai suspender, porque isso faz parte do direito tributário. Ela não vai modificar, né? Isso faz parte do direito tributário. Mas tudo que vem de lá a gente não sabe, né? É bom não contar muito com isso. Adriano Silveira, tem como você repetir a ordem de transmissão dos eventos e periodicidade? Tem sim, Adriano. Então, primeiro serão transmitidas as tabelas do E-Social, os eventos não periódicos do E-Social, depois os eventos periódicos do E-Social e a FD-REINF, na sequência, DCTF Web e o novo Fundo de Garantia, e posteriormente os eventos de SST. Acho que voltou aqui o slide. Mas essa é a sequência, tá bom? Essa é a sequência. Periodicidade é mensal, né? Para os eventos periódicos, tá? E aí, tanto faz do REINF ou do E-Social. Os eventos de tabela do REINF, os eventos de cadastro do REINF e o 3010, assim como os eventos de reabertura, que é o 298, e fechamento, que é o 299, eles serão transmitidos de acordo com a sua ocorrência, né? O 3010, por exemplo, a empresa que é patrocinadora do evento desportivo, ela deve transmitir em até 2 dias úteis a partir da realização do evento. Então, é um evento que eu não tenho a mesma periodicidade mensal. Ele só vai ser transmitido de acordo com a sua ocorrência. Já os eventos de cadastro, só se houver alteração. Então, eu tenho lá um contato, quero fazer a alteração do contato, eu devo enviar um novo R1000. Caso contrário, eu não preciso mais enviar, vou enviar só na entrada em produção. Os eventos de tabela, o evento de tabela, que é o de processo administrativo ou judicial, deverá ser enviado a cada alteração de decisão. Então, se eu tenho lá dentro do processo uma decisão que influencia uma decisão liminar ou uma decisão no processo, ou uma modificação das decisões que estão no processo, eu devo enviar um novo evento de tabela, que é o R1070. O mesmo vai acontecer no E-Social. Todo evento S1070 que eu tiver uma alteração de decisão, eu tenho que reenviar. Eu não tenho uma periodicidade. Os eventos que são periódicos devem ser enviados até o dia 15 do mês seguinte, até o dia 15 do mês subsequente. Essa é a sequência. Agora, deixa eu te mostrar a sequência lógica, né? Que foi aquilo que eu havia mostrado. Então, tá aqui. O E-Social envia os eventos de folha e de pagamentos à pessoa física, através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. O REINF, por outro lado, isso no E-Social até o dia 7 de cada mês. O REINF até o dia 15 de cada mês. Pagamentos de pessoas jurídicas, retenções de tributos federais, em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais ou administrativos. Tudo isso será consolidado pela própria Receita Federal e enviado para a DCTF Web para que possa ser possível a geração da DARF, que será a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Essa é a sequência. Ok?
Andréia, fazendo uma exclusão no momento do novo recolhimento, será acrescido de multa e juros? Se passar do prazo, sim. A multa e juros agora é praticamente automática. Você perdeu o prazo de pagamento da contribuição, está autuada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Porque eu estou olhando aqui, a princípio não tem mais nenhuma. Acho que eu respondi todos os questionamentos. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar.